Estamos aqui com Álvaro Mariano, de 78 anos, e com a sua esposa, Amparo Gonçalves, de 76. Muito boa tarde a ambos. Muito boa tarde. Olhem, grata por estarem aqui connosco, portanto, para responderem umas perguntas sobre o que é envelhecer de uma forma ativa. Portanto, sei que são casados e que se conheceram numa universidade da terceira idade, verdade? Sim, Então, começaria pela senhora Dona Amparo Gonçalves. Boa tarde novamente. Ora, boa tarde. Eu chamo-me Amparo normalmente. Sim. Sou Elisa do Amparo, mas conhecida por Amparo. Muito bem. Tenho 76 anos. Sim. Nasci em Mirandela, onde passei muitos anos no Congo, depois de casada pela primeira vez. Esse marido já faleceu. Passado anos, depois de ter criado os meus filhos e casados e arrumados, então já tinha um bocadinho de idade e entrei numa universidade sénior. Nessa universidade eu conheci este meu marido numa disciplina que se chamava A Mente é Nossa. Muito bem. Eu acho que a universidade é um grande desenvolvimento para o nosso bem-estar, da nossa idade. Todos os que têm a nossa idade deviam frequentar uma coisa assim. Porque sou uma pessoa que sou muito ocupada durante o dia. Sim. Isso é muito bom para a nossa idade. Eu levanto-me, penso sempre no que tenho a fazer de almoço, deixo as coisinhas adiantadas, temos sempre aulas ou de português, ou de francês, ou de informática, ou teatro, que eu faço teatro já várias vezes, ainda ultimamente estive na SIC a fazer uma reportagem também, que se chamava O Amor Depois dos 70 Anos. Em que todos os amigos que viram, toda a gente me deu os parabéns, que a gente saiu muito bem. Depois de conhecer o Álvaro, estamos a viver juntos, somos muito amigos um do outro e vivemos num reino de paz e de muita alegria e felicidade. Agora passo a palavra ao meu marido. Muito bem. Boa tarde novamente, Álvaro. Boa tarde. Portanto, Álvaro Mariano, esposo de Amparo Gonçalves, grata novamente por ter acedido favoravelmente ao nosso convite, dando um exemplo de facto do que é envelhecer de uma forma saudável e ativa. Álvaro, Amparo Gonçalves já esteve a dar conta, portanto, do vosso estilo de vida saudável, de salutar e muito ativo. Álvaro, gostaria que me falasse um pouco também desta paixão pelo conhecimento e também do facto de ter conhecido Amparo Gonçalves no âmbito da sua faculdade da terceira idade. Eu que agradeço a oportunidade Sim. que me dá de poder exteriorizar um pouco Sim. a história da minha vida. Tenho 78 anos, nasci no centro do país, mais conhecido onde está o Centro Geodésico, Vila de Rei. Emigrei para Angola aos 14 anos, casei lá, tenho 2 filhos angolanos. Regressei após a independência, no Sim. 25 de Abril. Radiquei-me na zona da Bairrada, mais propriamente em Sangalhos. A mãe dos meus filhos, entretanto, faleceu. Foi um período da minha vida bastante doloroso, tive muita dificuldade em me adaptar a essa separação. Sim. E a minha filha incentivou-me, aliás, matriculou-me numa universidade sénior, e foi nessa universidade sénior que tive o privilégio de conhecer a Amparo. Sim. Numa disciplina, A Mente é Nossa. Conforme ela já nos explicou, exatamente. E daí começou a nascer uma empatia, tomar uns cafés, beber um chá, Umas conversas. lanchar, Exato. pegar na mão, involuntariamente de propósito, todas estas coisas próprias de um romance À moda antiga, não é? À moda antiga, em que não se sobe logo para cima da escada, vai subindo de grau a degrau. E em que sabe cortejar uma mulher, não é verdade? Então foi nessa onda dos acontecimentos que fomos ganhando mais confiança, fomos, enfim, identificando-nos, o que éramos, o que fazíamos, de onde éramos, e foi nascendo uma amizade, depois foi-se transformando numa cumplicidade mais íntima, Sim. portanto, há sempre pegar uma mão distraído de propósito, veio depois já pôr a mão sem cerimónia. E que era um malandro, não era só a mão.
também ia dando uns beijinhos. Portanto, aí surgem sempre uns encostos sem querer de propósito. Sim. E, portanto, as coisas foram evoluindo. Um beijo na face, um beijo mais atrevido, distraído no canto da boca, e depois um beijo já no meio da boca. E as coisas, Exato. quando evoluem, chegam ao ponto de que se... Temos um quadro feito, Temos não é? Um quadro pintado. Portanto, e foi efetivamente a única maneira que eu encontrei de voltar a renascer, na medida em que esse período que eu vivi entre a morte Da sua ex. da minha mulher e o conhecimento da Amparo foi um período negro, triste, sem vontade de viver. Ao conhecermos, eu voltei a readquirir a vontade de viver. Hoje sou uma pessoa feliz, portanto gosto de viver. Ela também gosta da borga, e a gente gostamos de ir. Ela gosta de dançar, eu também. E, enfim, é uma vida nova. E passamos um bom tempo realmente juntos, porque o que diz um vamos aqui, o outro diz logo já devíamos ter ido. E estamos sempre de acordo em nos divertir, o que é muito bom para a nossa idade. Exatamente. Portanto, o que vos une, além do amor, é também a partilha de interesses Sim, senhor. e de objetivos em comum, não é? Sim, senhor. E quais são as perspectivas para o futuro? Porque sei que para vocês a idade não é Para nós qualquer agora impossível. Não é? conta um dia de cada vez. Sim. Porque nunca sabemos o quanto mais tempo a gente cá andará. Mas enquanto andam, Temos sempre a perspectiva de continuarmos com a mesma vida. De irmos à universidade, de sairmos, de passearmos. Umas vezes vamos para Mirandela, outras vezes para Vila de Rei. Agora foi para Lisboa. E sempre com boas ideias de passeio. Se há bailes, temos uma vez por semana bailes na universidade. Normalmente frequentamos sempre esse baile. e gostam de dançar, E portanto. gostamos muito de dançar. O que é que sentem nesta experiência da dança? Eu, quando É estou alma a dançar, falar? Eu penso que estou ainda uma jovem de quando dançava amorosamente. E o Sr. Álvaro? E o Álvaro, aliás? A Sim. dança, como a própria que é que sente? palavra indica, Sim. é uma arte de cortejar, é uma arte de pré-conquista, é uma arte de amor. Sim. Na dança dá-se tudo. Hoje, a coisa mais moderna, só se abana o capacete e o corpo. Sim. Mas na nossa época, a dança era um princípio do namoro. E, portanto, eu consigo viver na dança uma conquista. Gosto de sentir, não gosto de dançar separado. Eu gosto de dançar agarrado à mulher. Eu gosto de sentir É o um cheiro de malandro, mulher. malandro. Não. Quando vai buscar uma mulher, agarra-se muito a ela. De maneira que a dança é um momento na minha vida em que eu descontraio, abstenho de todas as Preocupações. Todas as preocupações. Eu vivo, danço. Vive aquela prática, não é? Não sei qual é o meu limite, mas sei que não me canso. E que resposta tem da senhora Dona Amparo nesse sentido? Ela corresponde na dança? Solta-se? Solta-se. Há uma sintonia. E para pimenta, tanto quanto possível, a sua sensualidade, como a dança recomenda, que é uma pré-conquista. Uma pré-conquista, muito bem. E eu sei que também a família é um pilar fundamental para o vosso estilo de vida. Vocês são pessoas de gostar de investir no contacto com a família, de dar, de receber, enfim, para vocês a família é tudo, Vale verdade? tudo. Eu gosto de todos os Falem-me meus um pouco de... Gosto de todos os meus irmãos, somos 6, com qualquer um eu tenho uma boa relação. Eu gosto muito de os visitar e a minha boa alegria é vê-los mesmo todos de um conjunto em minha casa. É os filhos, é os irmãos, sobrinhos, gosto de lá ver tudo. Ok. Gosto muito de ir a Mirandela Sim. e juntar a malta toda, nem que seja uma vez por ano. E gosta muito? E gosto muito. Se venho a Lisboa, venho à casa do irmão, que tenho em Lisboa, que sou sempre muito bem recebida. Se vou a Orem, tenho outra irmã, também me faz a mesma coisa. Tenho um filho também casado em Orem, também me adora ver-me lá em casa. Portanto, eu vivo isto como quando eu era nova. E com a idade que tenho, eu vou sempre de boa vontade à casa deles. Porque sou muito bem recebida. Ok. E o Sr. Álvaro, o que tem a dizer sobre também, portanto, a questão da família, a importância da família na sua felicidade? A família é a base da vida. Sem a família não há vida. A família é o que nos permite viver e continuar a pensar que é conveniente viver, que é saudável viver.
a gente, a vida é mesmo assim, é pais, filhos e netos. Eu já estou nessa geração, já fui pai, já fui filho, já fui pai e já tenho netos. Portanto, a família faz parte integrante. Sem a família não há vida, não há qualidade de vida, não há gosto pela vida. Portanto, a família é a base da sociedade. É a base da sociedade, é a base da vivência. A preocupação em que a família esteja bem, em que se por vezes a gente vê uma pessoa com uma dificuldade disto ou daquilo, a preocupação em auxiliar, a dor de cabeça quando por vezes a gente não tem essa capacidade de responder a uma solicitação de um filho e a gente, como é que eu vou fazer? E ele está assim, e eu não tenho, onde é que eu vou? Enfim, a gente às vezes, para ajudar. Não, eu vou ajudar, eu esteja aí a assaltar um banco, mas com a minha idade, se calhar, é melhor ficar quietinho. Exato. Uma boa pessoa, mas a família que não estava realmente... Engajada, agora diz engajada. Não me estavam a aceitar devidamente. Pronto. E eu divorciei-me. Divorciei-me e continuei na minha vida sozinha. Foi então quando, na universidade, encontrei o marido que tenho agora. Desde então, a gente deu sempre muito bem. Sim. E continua a nossa felicidade. Os filhos dele gostam muito de mim. Sim. E os meus filhos gostam dele. Assim como toda a minha família gosta do Álvaro. Tenho um irmão e tenho três irmãs. Não, tenho 2 irmãs e 2 irmãos. Okay. Mas já um está em França, que esse ainda não o conheceu. Mas qualquer dia vai conhecê-lo. Okay. E ele tem um filho e a filha que, tanto um como o outro, gostam muito de mim. A filha vive diretamente connosco. Somos realmente como mãe e filha. E filha, ela diz mesmo que o pai não podia ter arranjado uma substituta para a mãe melhor do que eu. Portanto, é um sinal positivo, muito positivo, em que vivemos em paz do Senhor em casa. Sim. Ninguém discute. Sabe, às vezes se discute um bocadinho por causa das cadelas. Que o meu marido não gosta muito das cadelas em casa, que tem lá a filha. Mas de resto está tudo bem. Pronto, a gente entende-se muito bem os 3 e somos muito amigos. Ora, portanto, a minha infância, para resumir, foi muito boa, sempre vivi bem, graças a Deus, nunca nada me faltou. Posso mesmo dizer, se queria gastar 500 escudos, tinha 1000. E agora, continuo sempre bem. Dentro daquilo que tem o nosso país, da grande crise em que passamos, a minha reforma, mesmo pequena, com a ajuda do marido, vivo bem felizmente. Também se quero comprar um casaco, vou comprar um casaco, não há problema. Ok. Muito obrigada, Amparo. E agora passaria a Álvaro. Álvaro, portanto, características da sua infância que queira aqui recordar, já que recordar é viver. É viver. Ora, eu efetivamente não nasci num berço de ouro, era um berço de madeira. Portanto, éramos 2 irmãos, 4 pessoas, os pais. Nasci numa aldeia da Beira Baixa, no centro de Portugal, Vila de Rei. 3 irmãos, desculpe interromper. 3, exatamente, já não estava a fugir a memória. Portanto, eram pais com poucas posses, tinham umas terrasitas, era a única fonte, era semear para comer, não havia rendimentos. A vida era uma vida, enfim, de dificuldades, árdua. Portanto, em que tive, enfim, necessidade de tomar o paladar da sardinha dividida por 3. Portanto, no período, na minha infância, para a escola, e os homens, porque as mulheres bastaria saber empregar um botão e fazer uma sopa. Então, eu fui para a escola. No meu tempo, hoje os alunos reclamam porque não têm autocarro há horas. Eu fazia 7 km a pé, todos os dias, para ir à escola e regressar. Levava-se uma pequena bucha para o almoço. A bucha, a famosa bucha. Chamava aquilo a bucha. Como eu já saía de casa com fome, o que é que acontecia? Eu, antes de chegar à escola, muitas das vezes, não conseguia resistir e comia essa bucha. É fácil de imaginar o que era na hora do meio-dia, quando todas as pessoas estão a almoçar e eu não tenho nada para comer. Portanto, sei a cor da fome. Portanto, olhava para alguém, eu era capaz de apanhar uma migalha para comer.
E, portanto, às vezes fazia, que os avós paternos moravam na meia distância, eu fazia 4 quilómetros a correr permanentemente para vir à casa dos avós paternos, comer qualquer coisa, uma sopa ou qualquer coisa, e regressar à escola. Na altura, as professoras eram exigentes, porque chegava, se a aula já tinha começado, eu corria sério risco, e mais que uma vez levei com a chibata, como a gente chamava, era um pau de marmeleiro, porque eu cheguei atrasado onde é que estivesse. Estiveste a brincar. Eu disse, não sou professora, fui à casa do meu avô comer qualquer coisa. E então eu levava uma chibatada nas orelhas por ter entrado tarde. E isso criou em mim uma revolta para aquela situação. E aos 14 anos, uma tia minha, irmã do meu pai, casou com um africanista, como na altura se chamava. Africanista. E eu pedi, ainda eles não moravam, tia, vais-me levar contigo para Angola. E ele fechou, o tio, que ainda na altura eram só namorados, disse, não, aqui o meu sobrinho Álvaro quer ir para Angola. E vai, se quiser vai. E assim foi. O meu pedido foi feito ali, e nesse dia cheguei a casa ao meu pai, aos meus pais, à ceia, não havia jantar, na altura era a ceia. Eu disse, eu vou para Angola. Naturalmente foi o que vais para Angola, o quê? Como é que vais para Angola? São só pretos, não sabes falar a língua de preto? Não, vou para aqui. Então, mas a tia ainda não casou, como é que vai? Mas eu já lhe pedi, e o namorado dela disse que não era. E assim foi. Eu aos 14 anos fui para Angola com esses meus tios. Okay. Portanto, que é chegar a Angola, Sim. com 14 anos, em que a crise, as dificuldades da mãe sentiram-se muito lá, aquelas fioles que se vinham por debaixo da travesseira quando a gente à noite ia também já assim para aquela fruto daqueles namoricos, daquelas coisas próprias, daquela idade, a gente ir ali a um baile, lá ou acolá, e chegar a casa, e a mãe saber que sabia que a gente saía, ele chega logo meio cheio de fome, à meia-noite, calhava a regressar, e comia aquela coisa, ia lá buscar, sabia que debaixo da travesseira que havia lá qualquer coisa, porque o meu pai era mais, enfim, rigoroso, e isso, o maroto foi passear, que ele às vezes nem sonhava que eu aqui também, enfim, tentava valer-me do expediente, e havia uma oliveira milagrosa junto ao meu quarto, que era um bocadinho separada da residência, ainda hoje maliciosamente lhe chamam elevador. Então eu esperava que meus pais adormecessem e saía em bico de pés, descia para essa oliveira, e aí vou eu até às tantas. Mas a minha mãe apercebia-se disso, as mães veem tudo e sentem tudo. E então lá ia ela sorrateiramente pôr qualquer coisa debaixo da travesseira. Esse carinho faltou-me em Angola. E portanto a minha nova vida em Angola nos primeiros anos foi assim de tristeza, em que eu desejaria por todo o mundo a regressar. Entretanto, fui-me adaptando àquilo, gostei daquilo, ao ponto dos melhores 25 anos da minha vida, terem sido lá. Eu estive lá, foi o tempo que eu vivi em Angola, que cheguei-me a convencer de que aquilo que era a minha pátria. Infelizmente não foi, as forças das circunstâncias obrigaram-me a regressar. 25 de Abril. 25 de Abril. Com 40 anos, com 2 filhos, casado, e com 15 contos da época, eram minhas economias, no Banco Pinto Souto Maior, de 100 anos. Portanto, começaram a vida do nada, aos 40 anos, e com 2 filhos. Não é fácil de descrever, mas quem passou por elas não foi agradável. Eu ter saído porque não gostava do trabalho do campo, porque não gostava, porque além de ser violento, ele não era rentável, não tinha retorno. Eu trabalhava de sol a sol por 10 escudos. 10 escudos. 10 escudos. São 5 cêntimos. Portanto, essa vida para mim não prestava. Eu tenho que regressar. E a primeira coisa que me ofereceram quando regressei, olha, tens aqui uma enxada e faz ali cavar aquela vinha. Eu fui. Porque tinha 2 filhos. E já tinha gasto o dinheiro que tinha, porque nós não tínhamos roupa, nós viemos sem nada.
nós tínhamos o inverno, nós não tínhamos cobertores para pôr na cama, nós em África não precisávamos de roupa na cama, bastava um lençol. Quente, exato. E portanto, e assim comecei, eu não bebo bebidas alcoólicas, mas eu fiz bagaço. Eu carreguei fardos ou toneladas de bagaço. E, entretanto, comecei a vender vinho dessa empresa onde eu fazia por aquelas tabernas, ia lá com o caminhonete, e a pessoa via, pronto, que eu que fazia, tinha jeito para aquilo, porque se levava uma coisa cheia de vinho, uma cisterna em cima da caminhonete, vinha com ela vazia. E então há uma empresa ligada ao meu ramo, que eu sempre estive ligado, foi o ciclismo, que começou-se a constar no meio de onde vivia, que era Sangalhos, que era ali o retornado, pá, que até está ali a fazer umas coisas, o Manão, que estava aí, que não fazia nada, então a gente gostava do Manão, e portanto fui admitido nessa empresa. Portanto éramos 4 vendedores, como era retornado e vinha rotulado de balandro, todos ficaram com um ordenado superior ao meu. Este, como é retornado, vai ficar com um ordenado mais pequeno. E portanto a coisa começou a trabalhar, e meio ano depois eu era o melhor vendedor dessa firma, dos 4. Eu estava suficientemente distanciado do outro vendedor mais seguido. E portanto... Depois o seu esforço foi valorizado, não é? Portanto, aí aos 7, 8 meses, eu sou chamado ao escritório e é-me dito, pá, que o meu ordenado, que era igual aos outros, e que me iam fazer um aumento com o retroativo ao mês de janeiro, comecei a trabalhar em janeiro. E assim foi. Fui trabalhar, os filhos cresceram, estudaram, até onde puderam, o miúdo se formou, a filha, enfim, talvez um pouco por vaidade, por capricho da juventude, o filho foi um pouco traído, porque ele queria seguir a engenharia, depois propuseram-lhe um curso técnico ou profissional, e que frequentou durante 3 anos, já frequentou um curso médio, mas o objetivo dele era efetivamente depois concorrer à universidade. Mas depois já não havia as equivalências, já não eram as mesmas, já tinha que fazer mais qualquer coisa, então até lhe oferecido um emprego, ele começou a ganhar dinheiro e também desistiu de se formar. Hoje está desempregado, como é quase normal em Portugal. Mas está a fazer um curso. Está a fazer um curso. Portanto, está ocupado. Ocupado. Pronto, isso é que é o mais importante. Entretanto, a mãe dos meus filhos acabou por falecer. Era uma coisa que eu nunca admiti, porque ela era mais nova que eu, e porque os homens têm menos vida que as mulheres. Mas, enfim, neste caso não foi assim. E há então este tal período negro. De tristeza negro, que foram 3 anos em que eu estava, enfim, deprimido. Deprimido. E então surge aí a minha filha matricular-me na universidade e a sorte de encontrar a Amparo. E reencontrou o amor. O amor, e portanto voltou novamente enfim, a sorrir. O gosto pela vida e a vontade de viver, de andar, de passear, enquanto a gente puder, enfim, fisicamente e materialmente. Não é? Mas... Quem é o Álvaro hoje em dia? Não é? Falou-nos do seu crescimento, não é? Desde a infância até agora, das dificuldades que passou, da sua determinação que o acompanha até hoje, não é? Aquela perseverança, a determinação. Hoje em dia, se alguém chegasse aqui neste momento e perguntasse, olha aquele senhor, como é que o define? Quem é aquele senhor? Como é que se define? Quem é Álvaro Mariano? Dificuldade em ser juiz em casa própria, não é? Mas, ok, mas assim... Mas, vamos lá, eu, sim. Emocionalmente, sendo uma pessoa realizada. Sim. Naturalmente, eu sempre sonhei viver com mais conforto do que aquilo que vivi na minha infância. E de alguma maneira eu consegui realizar parcialmente, mas assim, viver com algum conforto, sem as dificuldades que eu passei. Sinto alguma frustração, sabendo que os meus filhos, de alguma maneira, até precisariam mais de um apoio meu, enfim, material, mas, infelizmente, as circunstâncias não me permitem dar-lhe aquilo que eu gostaria de dar. Mas também dás muito. Sim, mas, na medida do possível, das possibilidades, dou aquilo que posso, mas, portanto,
gostaria de os ver, enfim, a não estarem a olhar para o fim do mês, ou para o meio do mês, ou por falta de dinheiro para isto ou para aquilo. Esse pormenor eu não consigo superar. Mas, de qualquer das formas, eu sinto-me uma pessoa realizada, portanto, já andei muito, já conheci muito, já passei muitas coisas boas e más, sei o que é guerra, sei o que é ver corpos mortos, inchados no meio da rua, das coisas, sei o que é isso, sei o que é ouvir tiros, sei o que é ouvir pessoas a gritarem com ferimentos de bolas, sei o que é isso, sei, enfim, também sei outras coisas boas, mas estas são as coisas más, o que é, enfim, as coisas boas, pronto, são indescritíveis, mas que existem. Ok. Vamos passar aqui para a parte pessoal, da infância até aos dias de hoje. Vamos começar por Amparo Gonçalves. Amparo, quem era a Amparinho menina? Ora, eu nasci, não me lembro de ter nascido, evidentemente. Mas lembro-me que realmente desde pequenina fui sempre uma menina queque, eu e a minha irmã mais velha, éramos só as duas, e logo de pequeninas tivemos uma infância muito bonita. O meu pai felizmente tinha caminhões, trabalhava para todos os pontos do país, nós éramos as meninas lindas da cidade que na altura ainda era Vila, Mirandela. Mas éramos as meninas que ainda vinha à moda em Paris, já a melhor modista de Mirandela estava a fazer os nossos vestidos. Andámos sempre muito bem vestidas, as meninas da escola sempre conhecidas pelas meninas ricas, éramos nós e as filhas do doutor advogado, do doutor Borges, e outra que era a filha do doutor Maris, éramos as meninas colegas umas das outras, pronto. E a seguir aí fizemos a escola primária, da escola primária seguimos para os estudos, cada uma tirou o seu curso, eu fiquei assistente, a irmã mais velha professora, e daí eu tive depois um casamento de uma pessoa que gostei muito, que veio do Congo a passar férias, um bocadinho mais velho do que eu. O meu pai consentiu o casamento, eu casei muito nova, casei e fui para o Congo. No Congo nasceram 4 filhos do meu marido e que fui sempre um casamento assim um bocadinho que ele tinha um feitio muito esquisito. Mas é claro, fui feliz pelos 4 filhos que tive. Criei-os já dentro de... Se eu fui criada com todos os requintes, os filhos ainda foram com mais um bocadinho. Porque no Congo ganhava-se muito bem e tinham todos os brinquedos, uma alma só para eles, tudo que realmente não faltava nada a ninguém. A partir de uma certa altura, eu desentendi-me com o marido, a gente divorciou-se. Divorciámos-nos, os filhos vieram estudar para Portugal, estiveram no colégio Santo Eutónio de Coimbra e no Rainha Santa de Coimbra também, a menina. E eu, como depois a despesa era muito grande para mim só, a minha irmã mais velha, como empresária no Congo, deu-me emprego a mim no Congo e eu voltei para lá divorciada, porque tinha que realmente acabar de educar os meus filhos e eu cá era impossível fazê-lo. Então de lá, como tinha melhor garantias, melhor ordenado, criei os meus filhos de lado do Congo. Quando vi que já estavam arrumados, fiz-lhe bons casamentos a todos eles foram, há fotografias e há álbuns, tudo que pode provar aquilo que eu estou a dizer. Eu vim então embora da África. Vim da África e quis trabalhar, no meu curso não havia. E então voltei outra vez, perguntei o que é que poderia fazer. Houve uns cursos para assistentes de ação educativa em Lisboa, que era ali para Caparide. Eu fui para lá, fiz esse curso de 6 meses e fiquei logo com lugar, já tinha habilitações, fui das principais a ser colocada. Fui colocada em Anadia, um lugar em que estive 4 anos e que ainda neste momento tenho amizades dessa altura em que lá estive. Dali fui eu própria que pedi transferência para Viseu, para uma residência em que tinha 116 alunos, em que ainda hoje há pais de alunos que lá estiveram, que são muito meus amigos e que ficamos pessoas a visitar-nos e que andamos, temos muita convivência, que sempre me adoraram. As empregadas ainda hoje, faço sempre um jantar, todos os anos em que nos juntamos, todas as empregadas, que eram nessa altura da residência de estudantes, que neste momento fechou. Assim como houve várias pelo país que fecharam. E então elas mesmo para embarcar esse almoço,
Dizem sempre, é a nossa patroa que vai marcar, a nossa diretora. E eu digo sempre, não sou diretora. Eu era assim, não, mas para nós é a diretora. Pronto, para nós é sempre a senhora que manda. E então ela trata sempre desse almoço, desse restaurante, e a gente faz sempre esse almocinho. É sempre um dia de alegria, juntamos-nos sempre todos. A partir daí, quando chegou a minha altura de me reformar, já me reformei com 68 anos. Reformei-me, mas ainda antes, ainda encontrei um marido em que me casei, depois dos meus filhos estarem todos casados, eu casei segunda vez. Sim. Casei segunda vez, no princípio a coisa foi, mas depois também não deu, pronto. Portanto, Álvaro, estava-me a falar que é importante, de facto, aproveitar os recursos nacionais para, com pequenas pedrinhas, chegarmos a um castelo, verdade? Porque só assim, Diga. Sim. porque só assim nós conseguiremos voltar a ser um país, porque nós, enfim, desleixámos de tal ordem, Sim. deixámos de destruir tudo, deixámos de destruir a nossa agricultura, a nossa pesca, portanto, e chegámos à conclusão que foi um crime. Não se pode citar isso porque ainda sou capaz de ser... O Mário Soares pode não gostar. Ele agora anda aí nisso, metam violência aí no sistema. Mário Soares que estava no... Esse também, se não existisse, tinha que ser inventado. Pois, ele é... Porque... Mas, portanto, para si a política agrícola comum veio estragar tudo, é isso? Estragar tudo, portanto, enfim, tínhamos não era muito... Sim. Não era muito, enfim... Proeminente, sim. Mas, quer dizer, nós do pouco transformámos em nada. Pois. Acabámos com tudo. Os barcos foram abatidos, por exemplo, na pesca, não é? Deram dinheiro para arrancar as vinhas, deram dinheiro para assobiar e nós, pronto. E depois foi para a autoestrada esse dinheiro, não é? Para as autoestradas. E depois as pessoas contaram, tomem lá dinheiro e façam uma autoestrada. Agora tomem lá dinheiro e façam este hospital. Tomem lá dinheiro e aumentem os vencimentos da função pública. Não sei se está aqui algum funcionário, sem ofensa, mas, Não. mas a realidade foi esta, não foi Sim. por acaso que o desnível que existe entre a Segurança Social e a Caixa de Aposentações há um desenvolvimento tremendo. As pessoas não têm culpa do que aconteceu, Sim. porque foi-lhe oferecido, eles foram reivindicando, por vezes sindicatos que, enfim, talvez estejam Sim. mais preocupados com a reivindicação do que o desenvolvimento, e assim esticaram a corda de tal Sim. ordem, foram dando, chegou-se a um ponto, porque as pessoas foram dando o que não tinham. Foram pedindo. E depois? Quem lhes emprestava deixou de emprestar e exigiu que se lhe pagasse o que já tinham comido. Sim. E o problema foi este. Nós estávamos a comer à mesa e quando demos por nós... Tiraram a toalha e os pratos, tudo, não é? Tiraram a toalha e os pratos e nós ficámos a ver navios. Passaria então à nossa carismática Amparo. Para os mais jovens, quais são os conselhos assim que lhe vêm assim a... Me vem a ideia, realmente, os mais jovens deviam ser um bocado mais, agarrarem mais a vida. Sim. Porque estamos num momento em que a maior parte da juventude está estragada. Está estragada porque só querem discoteca toda a noite, só querem que o papá dê dinheiro, só querem muitas vezes dizer que vão para a escola, nem se vão matricularem. Há muito disso. Sei eu de pais que se queixam com aquilo que está a passar. Também devido à sua profissão, não é? Sim, Também senhora. apanhou várias pessoas. Apanhei vários casos disso, estive à frente como assistente Sim, das sim. residências muitos anos e sei realmente aquilo que se passou. E cada vez se está a passar mais. Se há realmente uns Sim. que são muito educados, que os pais dão a sua educação e que as aceitam e levam a educação e os estudos como deve ser, há outros que são completamente ao contrário. Portanto, dou-lhe a ideia e a minha opinião é que sigam sempre o conselho dos pais, porque um pai nunca quer mal a um filho. Quer que eles sejam alguém na vida e não os destroem, pelo contrário, ajudam sempre o mais que podem. Exatamente. Por isso, espero que me ouçam bem Sim. e que isto fique no ouvido para todos os jovens. Exatamente, isto esteve muito bem. E agora, para terminar, queria que me falassem, não sei se são crentes em Deus ou noutras, se são católicos, se têm outras religiões ou se são agnósticos, ou seja, se não acreditam. Queria que me falassem da importância de Deus para ganharem força para superar... Se Eu sou católica. Eu Sim, sou se católica. acham que Deus Eu sou ajuda? católica. Sim. Nasci no meio Sim. dos católicos, fui batizada, fiz a comunhão, casei pela igreja. Sim. Todos os meus filhos e irmãos
foi tudo casado pela igreja, foi tudo com a primeira comunhão, os meus filhos também, todos casaram pela igreja, continuo católica. Quando tenho um bocadinho mais de... me apeteça, vou à missa ao domingo. E gosta? Gosto, não vou todos os domingos porque é um bocadinho de preguiça. A missa na minha zona de onde eu estou é cedo. E ao domingo, durante a semana, me levanto mais cedo. Ao domingo gosto de estar mais um bocadinho na cama. E até porque tem muitos interesses, pronto, não é? Mas vou a Mirandela, faço sempre missa por alma dos meus filhos que partiram. Tenho sempre missa. Cada vez que vou a Mirandela, portanto, sou católica, acredito muito em Deus e peço a Deus sempre, é nele que me apoio para doenças, quando vou para uma viagem, tenho a Senhora do Amparo, que é a padroeira da minha terra, tenho no hall da minha entrada em casa, lá num livrinho bonito, em Loiça, e digo sempre, Senhora do Amparo, ajuda-me a fazer esta viagem e que eu regresse outra vez em bem para o pé de ti. Exatamente. Portanto, é uma presença... É católica. Sou aquela assídua todos os dias de ir à igreja. Praticante ali todos os dias. Praticante todos os dias, mas sou católica. E tem fé. Acredito em Deus, acredito na Senhora de Fátima e na minha padroeira, que é do meu nome, que é a Nossa Senhora do Amparo. Ora, aí está. Muito bem. E Álvaro, o que tem a dizer? Não sei se é crente, se não é... Eu sou... Temos a sua perspectiva. Eu sou católico. Sim. Não tenho outra religião. Tem fé? Tem fé em Deus? Então nós temos que ter fé. Tenho fé em Deus, tenho fé em algo. Deus para mim é algo. Algo que orienta, não é? A nossa vida aqui. Não estou a dizer, valha-me Deus, vai Nossa Senhora. Mas, vamos lá ver. Depois sou assim um pouco cada um tem a sua... Exato. E sim, diga. Assim a dizer, estas grandes catástrofes que existem. Porquê, agora não é? Esta nas Filipinas? Nas Filipinas, epá, Deus existe como eu imagino, porque fez esta... Se é que Deus é que controla isto, eu interrogo-me aí assim um bocadinho. Deus será... Então eu faço uma análise, enfim, um bocadinho... Contraditória, às vezes é contraditória. Eu acredito em Deus, não imagino, mas Deus não faz mal. Deus é o justiceiro, que bom, meteram aquelas pessoas que já viviam miseravelmente para lhe ainda aplicar aquela dose mais violenta. De maneira que a minha religião é isso, a respeito das pessoas. Continuo a ser católico, não tenho outra, foi aquela que me ensinaram. Sim. Aos meus filhos dei-lhe a oportunidade, batizei-os, e eles, olha, a religião é esta. Livre-arbítrio, não é? Portanto, cada um decide o que... uma formação académica superior à minha para poderem, enfim, decidir melhor, avaliar melhor o que é e o que não é. Não impus nada, de alguma maneira, passaram assim um pouco parecidos com o pai. Com a igreja, se houver uma questão protocolar, mas de resto tenho um neto que ainda não é batizado, que aqui é Amparo, ainda não pediu o divórcio porque não está casada, mas faz bastante a questão que quero ver batizado. Ok, muito bem. Olha, queria que me falassem também dessa vossa paixão que a todos contagia, a paixão do teatro. Quero-vos ouvir sobre essa vossa paixão que tem feito tinta rolar... comentários e até a própria televisão. Teatro. Sim. Neste momento estou no ensaio de teatro em mímica. Diga. Será passada em filme no dia 17 de dezembro. Ok. E depois a seguir já estamos a ensaiar a peça que será exibida no final do ano letivo. Lá para o mês de junho ou julho será exibida. Sim. Portanto, eu gosto muito de qualquer personagem, me faz alegre, me distrai e eu adoro fazer teatro. Até talvez tivesse errado a minha profissão. Eu devia ter seguido atriz. Ainda vai a tempo, verdade? A avaliar. Vamos lá ver se é assim que me vai convidar qualquer dia para eu ainda fazer uma personagem numa novela. Que eu nunca se sabe. Adoro imenso. Sim, e diga uma coisa, Amparo, do que é que gosta mais? Qual é o principal desafio quando constrói uma personagem? Tem uma personagem que tem que construir. O que é que gosta mais? Se é das roupas, se é da maquilhagem, se é o jeito, a personalidade, o que é que é? Gosto muito de me apresentar sempre com muito bonitas roupas. Sim. E tenho o prazer e sei que devo ser sempre das mais bem vestidas que lá aparecem. Sim. Fico até a olhar para mim muitas vezes de lado, mas eu tenho todo esse prazer. Não ligo. E em termos da personagem, é difícil decorar texto? Eu sei que agora Não é difícil, que por acaso eu tenho uma mente ainda bastante ativa.
E consegue Consigo assimilar o encaixar texto. tudo que realmente o texto, ainda agora o texto que eu ando a fazer em mímica, nem foi lido uma única vez. Apanhei tudo pela professora, só com os ensaios que ela me deu. Pode-nos dar a conhecer um pouco desse seu trabalho, esse seu novo desafio que passa pela mímica? Ou ainda está em off the record? Ainda ninguém pode saber? Posso fazer um bocadinho. Pode fazer? Quer fazer um pouco? Sim, só um bocadinho, vá. Porque parece-me muito interessante eu a conhecer. vou ser uma vendedora Sim. de peixe. Sim, diga. No Intermarché, em que vem uma senhora. Sim. E, portanto, eu Sim. Só estou a explicar o que vou fazer, porque depois Só um é calada. bocadinho. É Claro, calada. claro. Muito bem, Amparo, muito obrigada. Eu expliquei neste bocadinho Sim, que diga. estava a vender um peixe de bacalhau. Sim. A senhora disse que ele que não estava bom e eu virei-lhe as costas e ela fugiu-me com ele. Eu disse que ela que era malada. Exatamente. Ok, obrigada. Olha, e em relação, sei que está com um livro na mão, sei que também a literatura e a leitura são práticas constantes no vosso dia-a-dia. Vocês são amantes de um bom livro. Queria que me dissesse, o que é que gostam mais de ler? Sobre leitura, Sobre eu leitura. passo ao marido que ele gosta mais de ler do que eu. Tá, então depois conta-lhe a história, não é? Ele lê e conta a história. Que é para depois Ele prosseguir a conquista. Até mesmo para aqui a casa de banho vai de livro a ler. Ah, Vai de livro para ler. parece-me bem, parece-me bem. Álvaro, por favor, a palavra é sua. Portanto, esta é uma literatura, portanto, eu gosto Sim. imenso de ler, porque acho que da leitura é que a gente adquire conhecimentos. Sim. E na minha idade, atualmente, leio muito livros, essencialmente, sobre a política internacional, neste momento a nacional, que é preocupante, e, portanto, há Sim. umas edições recentes de pessoas bastante conhecedoras da nossa situação económica, e então, na minha mesa de cabeceira, tenho 2 livros não sei se posso citar os autores. Pode, claro. Portanto, Não há problema que é nenhum. do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, o livro dele. Exato. Estou a ler o do José Ferreira... José Rodrigues dos Santos. Não, o meu programa de governo de José... Ah, o editor de Economia da SIC, Exatamente. José Gomes Ferreira. É isso. Interessante. Interessante. Tenho em perspectivas, se calhar vou Diga, dizer diga. isso pelo Natal, o livro do... Rodrigues dos Santos. Não, Ricardo Costa. Ricardo Costa. Também é Também é de economia, exato. Exatamente. Não, é o diretor de programas da SIC. Da SIC. Portanto, irmão do Presidente da Câmara. Aham. E diga uma coisa, Álvaro, depois de uma leitura de um livro, o que é que gosta de fazer? Gosta de tirar umas notinhas para depois para discutir com a sua esposa, Sim, exatamente. com a Claro. família? Claro, O que é que tira daí? Até por vezes Sim. no nosso estudo sobre português ou sobre Sim. temas que a gente possa apresentar, Sim, sim. normalmente levo sempre um resumo do livro. Ainda na última aula de Sim. português ele apresentou o resumo desse livro que tinha lido das últimas folhas. E o que é que achou? A professora, Exato. professora adorou, disse Sim. que estava um trabalho muito bem feito. Portanto, este livro... de- Eu levei, por acaso, Sim. de uma revista da Maria, que é Sim. eu disse que é a revista que eu leio por semana, mas nesse dia marcava o Sim. dia do idoso. Ah, E, portanto, eu tirei de lá umas frases que Sim. eram realmente dedicadas a esse dia. O que o professor também achou muita graça. e pode-nos dar o essencial, não é preciso textualmente, mas essas frases versavam sobre o quê? Eram sobre o quê? Sobre o idoso, Sim. aquilo que realmente devia existir para os idosos e que realmente não existe. O nosso país está muito fraquinho para realmente dar uma boa vivência Sim, aos idosos, aos mais idosos. aos muito carenciados. Temos no nosso país Sim. muitos idosos muito carenciados. E há outros que, felizmente, têm famílias que tomam conta Podem deles. estar. E era isso que realmente, um pequenino resumo que dizia na Maria. Claro. E eu tirei e pus mais umas palavrinhas minhas Claro. e fiz assim um trabalho. E a professora de certeza Eu gostou, gostou imenso. porque a temática do envelhecimento Gostou imenso. é E o importantíssima. do marido também gostou imenso. Exato. Então sabemos que vocês estiveram recentemente nos estúdios da SIC, verdade?
Sim. Sim. Foi nas tardes da Júlia. Não. Conceição Lino. Exatamente, nas tardes da Conceição Lino, e que foi uma experiência nunca outrora boa. abraçada. Queria que me contasse então como foram selecionados para ir à SIC. Bom, a SIC Sim. tem um livro em poder deles, Sim. mais no programa da Conceição Lino, Sim. em que marca as tardes num jardim, Sim. o amor depois dos 60 anos. Sim. Ora, eles, as jornalistas, procuravam um casal que se adaptasse a fazer aquilo para virem fazer essa reportagem. Começaram, creio que no Alentejo, por aqui acima, até cá acima, ainda tiveram em contacto com um casal Sim. em que eles discutiram no meio da gravação. Não dá jeito. E é claro, eles ficaram, isto não serve. Disseram aos senhores, a gente depois diz qualquer coisa. Pronto, ficaram por ali. Sim. Continuaram à procura, Sim. até que foram até à universidade que nós frequentamos, que é a Universidade Sénior de Oliveira do Bairro. Lá há muita gente, neste momento tem a capacidade de 203 alunos, mas a nossa professora de cidadania, Sim. ela é que foi entrevistada para isso. E ela disse assim, eu tenho aqui um casal, pelo aquilo que sei, Sim. entre eles, é um casal muito feliz, que vê-se mesmo não são muito amorosos um com o outro, andam sempre juntos, onde está um está o outro. Olha, eu vou-lhe passar o contacto destes senhores e a senhora jornalista fala com eles diretamente. Ela liga para casa, uma jornalista Mónica, liga para casa e eu fui o mesmo quem a atendi. E ela disse, olha, como é que se chama? Eu sou Dona Amparo, olha, eu sou fulana, sou Mónica, da SIC. Venho mandada pela Universidade Sénior de Oliveira do Bairro. Muito bem. Em que me disseram para entrar em contacto com os senhores que nós temos este programa assim, que eu já disse no princípio, para ser realmente feito. Disseram-nos que os senhores deviam ser as pessoas indicadas para isto. Se a senhora estiver de acordo, e o seu marido, nós, amanhã, sexta-feira, iríamos à vossa casa à hora do almoço e a gente depois conversaria para fazer o resto. E eu disse, está bem, vou falar com o meu marido. Sim. E a senhora volta ligada aqui um bocadinho. Eu falei com o Álvaro e o Álvaro disse-me que está bem, sim, então deixa lá vir a senhora. Não sabemos o que ela quer, mas se há alguma coisa sabe fazer. Pronto, chegou ao meio-dia, ela e um senhor de produção, não é? Que vinha É o operador de câmara. É o operador de câmara. Operador de câmara. Vinham os dois, a gente mandou-os entrar e ela disse bem bem, olha, gostávamos que pusesse a mesa, que isto vai começar a reportagem, a senhora a pôr a mesa. Tem mais alguém que venha a comer a casa? Eu disse, temos a filha, que de volta de 1 hora vem sempre a almoçar connosco. Sim. Então pronto, a senhora vai pondo a mesa e a seguir vou entrevistando os senhores, quando vier a sua filha, a gente vai e também entrevistá-la a ela. Sim. Muito bem. Eu pus a mesa na sala de jantar, claro, fui buscar uma toalha bordada, muito bonita, pus os pratos, nós os dois a comermos, ela a entrevistar-nos. Entretanto, entrar nela e ela, Sim. diz a senhora, A jornalista. a Mónica. Sim. Diz para ela, como é que se chama? Sou dela, sou a filha do Álvaro. Muito bem, então, eu como sempre aqui com eles, somos sempre os três a comer à mesa, e então, sempre numa boa, e ela então fez uma entrevista muito bonita a meu favor. Que eu gostava muito de mim, que a casa, desde que eu fui lá para casa, que ficou completamente diferente, a maneira da casa, a maneira, a exposição, mesmo o ambiente, a alegria dentro de casa, tudo isso ficou completamente diferente comigo lá dentro. Que eu gostava muito, que quando o pai lhe falou que conhecia uma senhora, ela que foi a primeira a incentivá-lo para que realmente levasse a senhora lá para casa. Até que me conheceu e ela também ajudou muito a que eu ficasse lá em casa. Ela foi das primeiras a dizer, que andam vocês a fazer? Cuidado, têm da idade de namorarem. Ora, venha para cá para casa e juntem-se os dois e pronto. De maneira que eu já estava há algum tempo fora do marido, que me tinha divorciado, claro. Sim. Já estava uns meses fora dele. E de maneira que, bem, eu disse, bem, vamos fazer, diz o Álvaro, o que é que tu pensas? Bem, se a Nela está com tanta vontade que a gente venha, olha, vê, convidem. Pronto, fomos fazer um passeio, andámos juntos, fomos para a terra dele, fomos até ao Porto, andamos assim a passear. Mas em reportagem, e em reportagem? Não foi reportagem. Ok. Eu é que dizia à Mónica aquilo que a gente tinha feito. Portanto, na reportagem, depois
ainda foi o Álvaro para o nosso jardim lá de casa, a fazer a parte que andava a fazer agricultura no jardim. Faço, Também, não é só também conta, foi, também faço. Não é só para a câmara, não é só para a câmara. também foi entrevistado nisso. Sim. Pronto, quando acabamos de almoçar, ela cortou um bocadinho, portanto, a filmagem. Sim. E ela e o senhor que estava com ela também almoçaram lá em Também. casa. Ok. Pronto, Fizeram almoçaram bem. em casa e que eu convidei-os. Sim. A seguir fomos entrar no carro, eu tudo a filmar-los, dali fomos para a Universidade de Sérgio de Oliveira Sim. do Bairro, Ok. onde Tá. se passou uma aula de informática. De informática. Pronto, Sim. estava Ok. o professor, Sim. nós no computador a sermos filmados. Dali fomos para a praia da Barra, Ok. ali perto de Aveiro. Aham. No padrão, fazermos uma cena de namorados. Era realmente aos romântico. beijinhos, filmados. Eu só dizia mais um beijinho. E a gente lá dava um beijinho. Mais outro beijinho. A gente estava. Pronto. Até que depois, olha, venham a pé. Mas Sim. nós vinhamos a andar a pé e vinham 4 senhoras Ah. debaixo da praia. Sim. E essas senhoras disseram assim para mim: olha, e o que é que a senhora já andam a fazer com a SIC atrás de vocês? É que sabem, a gente casou-se hoje e a SIC veio para nos filmar o nosso casamento. Exato. E disseram-lhe assim: é coisa tão engraçada. E diz a Mónica: olha, a senhora serve mesmo para teatro, porque realmente uma resposta daquelas, assim muito rápida, E improvisada? improvisada, Exato. sei muito bem. Então, a partir dali, mas tivemos um grande bocado. Sim. Eles mandaram-nos passear um bocado, para trás e para diante, até que depois acabou a filmagem, pronto. E então ficou combinado, Sim. no dia em que nos chamassem, para virmos à SIC diretamente a Lisboa. Com tudo pago, pagaram-nos o transporte de comboio até aos serviços da SIC, e depois entramos no ar, no programa da Conceição Lino, às 16 da tarde, no dia 24 de setembro. E como é que foi essa experiência de entrar num estúdio de televisão em direto, não é? Com os telespectadores a ouvirem as vossas Antes de histórias. entrarmos, tivemos uma recepção muitíssimo boa lá nos estúdios. Muito boa. Tive cabeleireira, tive esteticista, Maquilhadora, não é? maquilhadora, pois. Tive uma divisãozinha, um quarto para Sim. me vestirem, que eu, claro, fui-me arranjarem. Sou uma vaidosa, gostei muito de ir toda bonita. E estava muito bonita, Estava entre muito nós. obrigada. De maneira que, a seguir, fomos Sim. para entrar no ar, portanto, Sim. na filmagem. Eu ia muito calma, Sim. fui com um prazer enorme, gostei muito de lá estarem e iria segunda vez se fosse convidada. Pronto. Conceição Lino é uma pessoa também muito especial, Sim. muito simpática, gostei muito dela, tanto dela como da Mónica, como das outras senhoras que nos andaram a atender. Tivemos uma recepção realmente 5 estrelas. Foi muito bom. Gostaria de lá voltar. Sim. É Isso tudo que é. tenho para dizer. Exato. Ok, olha, obrigada. Uma boa tarde. Afinal, já não está, já não sei da minha opinião. Pronto. Não, preciso. Não, eu estava a dizer boa tarde era à senhora Amparo. Agora falta, para terminar, falta a sua opinião sobre esta experiência de estar na SIC. Não, que eu digo sempre boa tarde. Pois. Digo sempre boa tarde. Diga, senhor Álvaro, diga. Aliás, Álvaro. Álvaro, o que é que nos pode contar sobre essa experiência na SIC? Era uma vontade que a Amparo tinha, com a sua vaidade, a sua vontade de Sim. mostrar às pessoas que sabe muita coisa, que tem uma história de vida digna de ser contada. Então, Sim. com alguma frequência, ela dizia: qualquer dia vou telefonar à Fátima Lopes Sim. para lhe contar a minha história de vida. E ela receberia, de certeza, porque ela Mas, gosta de ouvir estas entretanto, histórias. Isso para ela foi uma cereja No cimo do bolo. no cimo do bolo, porque ela ia ter a oportunidade, ainda que resumidamente, de contar alguns tópicos da Claro, foi a vida claro. dela. E, portanto, era só isso Que faltava. que faltava e que era um desejo dela. Sim. Quando para fora, como fomos recebidos, temos que acrescentar Sim, que tivemos efetivamente um tratamento VIP. Sim. Sempre uma funcionária junto de nós para nos acompanhar ao restaurante, no almoço, ao colocar-nos tudo na mesa, as bebidas, o café, um tratamento. A visita ao estúdio foi uma coisa que a gente imagina e depois na realidade É outra. é outra. A gente imagina uma plateia enorme e aquilo é Pois é. um bochichezinho
A câmara foca na parte em que está muita gente. É máquinas e fios É. e o resto é só ilusão. Mas É. de qualquer das formas foi agradável estar ao vivo, Sim. saborear o que é efetivamente estar em direto num programa, normalmente que é sempre visto por todo o país, Claro. por muitas ou por poucas pessoas, mas estamos no ar a contar algo sobre nós que Amparo gostava, eu nem gostava nem desgostava, mas Sim. portanto já me sentia realizado porque era um sonho que ela queria concretizar e a oportunidade de eu concretizar era aquela e eu estava a acompanhá-la. Era só Claro. essa. E ficou muito feliz por Sim. partilhar esse sonho, não é? Exato, Ok. Olha, muito obrigada pela vossa amabilidade, pela gentileza com que nos deram esta entrevista. Portanto, esperamos que passem muitos e muitos mais dias e anos de total partilha, de amor, de objetivos de vida e de Muito todo esse otimismo. Muito obrigada. Boa tarde. Pela sua gentileza também. Obrigada.